Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. É, porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus. Porque se estiver impuro, a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais. A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime." É intenso. Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo. Era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender, mas a Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza. A pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro. E ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim. Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa. E então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário, porque normalmente quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela, e as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então essa água vira um riacho que cresce e vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes. Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos.
Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus. E que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado, e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida.